Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa de oração. E hoje nós vamos fazer uma breve leitura e alguns comentários apenas sobre o item 5, prodígio dos falsos profetas, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou lendo o texto e a gente vai comentando. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, ou seja, das religiões, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obras de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível que haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. O que significa isso, meus irmãos? O que Jesus Cristo quis nos dizer com isso, quando Ele chama a nossa atenção para a existência desses falsos cristos e falsos profetas? Há quantos milênios eles estão aí entre nós, na história da humanidade, difundindo toda e qualquer sorte de inverdades, de mentiras e seduzindo o homem, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele busca os prazeres da carne, ele vai buscar satisfazer as suas vontades, a vontade de riqueza, a vontade de não fazer muita coisa, de não trabalhar, a vontade de sempre querer se dar bem às custas dos outros, coisas desse tipo, aonde alguns, como nós encontramos na literatura da religião cristã, nós vamos encontrar o quê? Quantos desses falsos profetas agiram na humanidade, acarretando um grande prejuízo para os seres humanos, e eles simplesmente estão buscando a riqueza se completa com a riqueza, com o poder, em busca simplesmente disso, poder e dinheiro. O resto fica para depois, o resto vem para depois. E como é que nós conseguimos saber isso? E o gozado é que aqui também tem uma coisa que é muito interessante da gente observar, que aqui está dito que esses falsos profetas fariam coisas que os enviados de Deus, os verdadeiros profetas, até o próprio Cristo, coisas que ele faria e que esses nossos irmãos que trabalham longe do bem fariam coisas que, como diz aí pela rua fora aí, que até Deus duvida, né? Assim que fala, na minha terra fala muito isso. Né? Então, como é que é isso? Então, Deus permite que esses falsos profetas, falsos cristos, façam coisas que vão muito além daquilo que um espírito de luz, que um espírito bom, que um homem de luz, um trabalhador da doutrina do Cristo faz, a ponto de enganar qualquer um. Então, aqui
a princípio, o que parece uma incongruência total é dizer que esses falsos profetas, eles fariam, fazem e farão coisas que Deus assim o permite para poder enganar a humanidade. Será que isso faz algum sentido, meus irmãos? Será que Deus criou seres, há seres da criação capazes de agirem no mal o tempo todo e são capazes de derrogar as leis divinas? Eles conseguem fazer coisas que vão derrubar aquilo que Deus tem planejado para nós? Será que isso é possível? Dá para a gente tentar imaginar algo nesses termos, que é como pensar nisso? Como a gente pode imaginar que Deus tenha outorgado a alguns seres humanos, para não falar do diabo, de Satanás, ou coisas que foram criadas unicamente, sempre, desde sempre voltadas ao mal, com um poder absoluto tão grande quanto de Deus? Porque se eles têm condição de derrubarem os feitos, a vontade de Deus, é porque eles têm o mesmo poder que Deus, igual, se bobear, até maior. Como é que podemos imaginar algo nesses termos? Isso não faz o menor sentido. A nossa doutrina nos mostra um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus que cuida do universo como um todo, de todos nós. Qual é a primeira? O que está lá na primeira pergunta lá, do livro dos Espíritos? O que está escrito lá? O que é Deus? E qual é a resposta? Oi? Sim. E Deus, extremamente bom, sumamente bom, misericordioso. Como é que alguém com esses termos pode permitir haver algum tipo de ser criado único, exclusivamente por uma... Gente, nós aqui, espírito de terceira ordem, nenhum de nós, em tempo algum, foi criado por Deus para fazer o mal, voltado ao mal para fazer o mal. Isso não existe, isso não faz sentido, e isso derrubaria toda a ideia que nós temos de Deus. O único, desculpa a palavra, mas o único ser capaz de derrogar as leis de Deus é o próprio Deus, concordo? Não há nada no universo, vamos chamar de ser, porque fica mais fácil a gente imaginar Deus dessa maneira, que consiga desfazer o que Deus faz, ou fez, ou que Deus ordenou. Não é isso? Então, o único ser capaz de derrogar a vontade de Deus é o próprio Deus. Dito isso, pensando nesses termos, então, será que em algum tempo da existência, em alguma época, não só aqui no nosso planeta Terra, mas em qualquer outro planeta, qualquer outro lugar do universo, que a gente não faz a ideia do tamanho que seja o universo, em algum desses lugares, Deus, numa determinada época, determinou algo como correto e depois voltou atrás, se arrependeu, viu que tinha errado e fez de maneira diferente? Deus falha? Porque se Deus falhar, ai Jesus Cristo, como é que vai ficar o universo? Como é que vai ficar a órbita dos planetas? Como é que vai ficar os cometas passando para lá, a encarnação para cá? Como é que vai ficar o universo rodando por tudo? Então isso não tem cabimento pensar nesses termos que Deus se enganou, errou, voltou atrás, se arrependeu. Oi? Então, o único ser, volto a dizer que por falta de palavra melhor, o único ser capaz de fazer algo nesses termos é o próprio Deus.
Então, pensando nisso, nós vamos imaginar. Deus se arrependeu de criar a humanidade, mandou um dilúvio, acabou com tudo, salvou meia dúzia, né? Meia dúzia se salvaram. Depois dessa meia dúzia veio a humanidade do tamanho que ela é, bilhões de seres. Como é que é isso, gente? Que Deus pode derrogar o que Ele determinou, isso eu também não tenho dúvida. Se Ele quiser, Ele faz. Então, dito isso, a gente pode pensar, bom, então esse é o ser mais poderoso do universo, porque Ele faz uma coisa e Ele pode desfazer essa mesma coisa, por mais grandiosa que ela seja, só Ele tem esse poder. Agora, pensando nesses termos, Deus, Ele é o Todo-Poderoso, como alguns dizem, eu gosto de chamar Deus dessa maneira. Deus é o Todo-Poderoso porque Ele desfaz o que Ele fez, o que Ele pode fazer, ou Ele é o Todo-Poderoso porque Ele nunca precisou desfazer o que Ele já fez? A constância que o universo funciona todos os dias, desde a criação do universo, que nós não sabemos quando foi, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a Terra. E ela está longe de ser uma veinha. A Terra é bem novinha, perto das coisas que estão por aí no universo. 4,5 bilhões de anos é muito pouco. Então, a constância das leis de Deus é que o tornam, no meu entendimento, um ser maravilhoso, que nos dá a grandeza desse ser que, ao fazer as coisas do jeito que Ele faz e que Ele determina, não tem erro. O erro está quando nós nos afastamos das leis de Deus. Ao nos afastarmos das leis de Deus, nós vamos ter que acertar o passo em alguma hora. Sabe aquele soldado que anda fora do compasso da tropa? Somos nós. Uma hora o cara nem que vai vir com a varinha lá na tua perna, ô meu filho, acerta o passo. Isso foi um exemplo meio horroroso, né? Mas como é que faz? Só isso, só Deus é capaz disso. Então, quando a gente imagina que Deus outorgou algum tipo de poder a seres voltados única e exclusivamente para o mal, que são capazes de derrogar tudo o que Ele faz, o que Ele fez, o nosso entendimento de Deus foi por água abaixo. Pelo menos eu não consigo mais imaginar nada que venha de bom disso aí. Então isso é impossível. Deus não há como uma condição de ter criado seres voltados unicamente para o mal. Do mesmo jeito que Deus não criou o diabo, Satanás, ou seja lá qual for o nome que a gente queira dar ao inimigo, ao adversário, não é assim? Que quer dizer Satanás em hebraico, é o adversário. Deus também não criou anjo. Anjo de asinha, auréola, bonitão, também não tem não. Porque se tivesse tal figura, ele seria um privilegiado. Então Deus privilegiou algumas das suas criaturas e outras deixou para penar aí, dando cabeçada aí, murro em ponta de faca, cabeçada na parede, seja lá o que é que nós andamos fazendo. Então Deus tem escolhido, Deus escolheu alguém, tem preferido. Se uma mãe que tem 10 filhos trata os 10, ama os 10 da mesma maneira, então ela é melhor do que Deus, porque ela não faz acepção entre as pessoas, entre seus filhos. E Deus seria capaz de fazer isso? Como? Como imaginar algo nesses termos? Então isso também é outra coisa que não faz o menor sentido. Então quando a gente abre o Evangelho, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Corão, seja lá qual for o livro de qual religião que nós vamos abrir para estudar e tentar entender as coisas de Deus, ali nós vamos encontrar os ensinamentos dados
por Deus através de seus enviados, do Cristo, que é para nós, espíritas, o Criador do nosso planeta, o responsável pela criação do planeta Terra, da manutenção dele rodando aí do jeito que ele está, cada vez mais bonito. Ele está aí com a graça e obra de Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar de outra maneira que Deus tenha feito algo para destruir isso tudo? Não faz sentido. Então, quando a gente estuda os evangelhos, a vida de Jesus, a vida dos espíritos de luz, esses que estão empenhados em levar a humanidade para frente, aí nós vamos seguir. Ali nós temos os exemplos, os bons profetas, não os falsos profetas. Ali nós vamos ter que seguir, nós vamos aprender como devemos nos comportar diante das vicissitudes da vida. Tudo que eu passo nessa vida é única e exclusivamente obra minha. Se tem uma coisa que o Espiritismo nos ensina, é não terceirizar nada. Tudo que acontece conosco é obra nossa, é resultado daquilo que nós fazemos, do que nós fizemos nessas vidas, nessa vida atual ou nas vidas passadas. Nas vidas passadas é interessante, porque muita gente pensa que fez as besteiras na vida passada, porque era outro cara, outra figura, não sou eu, não tem nada a ver com isso. Aí você tira um pouco da tua culpa por algo que você supostamente tenha feito. E não. A espiritualidade nos diz que a grande maioria das coisas que acontecem conosco são fruto de ações desta atual encarnação. Aquilo que nos ocasiona algumas provas e expiações que vêm do passado, Deus nos dá em suaves prestações para a gente acertar. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que 1% daquilo que a gente deve é o que a gente vai pagar. 1%. Tem hora que esse 1% está tão pesado que a gente pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Se o Senhor não me ajudar, eu não vou sair em canto nenhum, não vou parar em lugar nenhum, eu vou acabar aqui mesmo. 1%. Imagina? Não, 10%, Sueli. 10% só. É aí que a gente vê que Deus a bondade, o amor. Que ele vê que a pessoa está se esforçando, ele está porque está se esforçando. Mas não sabe o tamanho da dívida que estava lá, não lembra? Não, porque senão a gente vai rastejar igual uma lesma. Aí ele faz essa bondade dele, porque ele vê que tem um esforço ali. E esse esforço vale ouro. Porque o esforço aí é nosso, é a nossa vontade de sair daquela situação. Por isso Que ele dá essa chance para a gente. essa chance é dada. Deus, quando olha para a gente, ou quando olha para qualquer coisa, Deus está fora do tempo, vocês concordam comigo? Deus não está sujeito ao tempo. Deus não faz aniversário, não tem essas coisas. Então, ele está fora do tempo. Então, quando ele olha para a gente, ele vê passado, presente e futuro. Você já imaginou? Ele vê passado, presente e futuro. Então, ele sabe aonde nós vamos. Como é que... Porque a gente está se esforçando para aquilo. Como é? Tem uma que ele está esperando a gente pedir. Ele só está esperando a gente pedir. Fazer por onde? Sim, lógico. Patinando. E aquele que Mas faz vai o o céu te ajudará. Sim. aquele que faz o erro, esse que está se achando poderoso, que acha que é melhor do que Deus, que engana todo mundo, e todo mundo diz, onde é que está Deus que não tem nem para dar um freio nessas criaturas que estão fazendo isso? Mas é
aí, nesses aí, Deus está percebendo a hora que ele vai, está dando uma chance. Porque sempre, de vez em quando, vem alguém para mostrar alguma coisa, para ver que está errado. Sempre vem alguém para dar assim, alguma coisa aparece. Para dar um vislumbre no sujeito, para ele saber que... Sim. Assim, tipo, sem ele perceber muito. Mas aí aquilo não toca, e ele vai aí, mas tem um dia que aí Deus diz, até tal limite eu deixo. Aí se não chegou, não melhorou, não teve um sinal de, né, agora eu acho que eu estou prejudicando muita gente, eu acho que já fiz muita coisa errada, eu vou melhorar, vou dar um tempo. Aí ele começa a se tocar. Se acontecer isso, Deus dá mais coragem para ele continuar nesse tempo. Agora, senão, tem uma hora vai ter um baixo. Ou quando ele continua. No livro Libertação, é a Libertação que é do Gregório, não é? Libertação. Quando é que a mãe dele percebe que algo está diferente nele que chama a atenção dela e da espiritualidade superior, que é naquela hora, é a hora que eles vão conseguir fazer com que o Gregório saia daquela posição de chefe daquela cidade, daquela cidadela e vá operar no bem. Quando é que a mãe dele percebe isso? Ela percebe isso quando está escrito lá que diz que ele teve um... Antes de começar a falar, a palavra estava na minha boca, agora ela sumiu. Ele teve o quê? Como é que é a palavra que está escrita no livro? Porque senão não faz muito sentido. Não, ele... Tédio do mal, não é tédio? Eu acho que é tédio. É. Ele não aguentou mais aquela onda dele, aquela vibração dele de comandar uma falange do mal aquele tempo todo. Chega uma hora que ele ficou entediado. E a hora do tédio do mal é nessa hora que a espiritualidade superior... Agora é agora, vamos lá, essa é a hora. Se passar de agora, ele volta de novo. Aí aquela hora pegaram e levaram ele. São várias as situações que tem esse ponto aí. Que aí, você falou isso, eu me lembrei disso. Que esse é um ponto, é nesse pontinho que tem a virada. Que tem a virada. É. Uma nova etapa. Ele vai procurar fazer as coisas de uma maneira diferente. E o que são esses prodígios dos falsos profetas? O que é um prodígio? É algo extraordinário, fantástico, miraculoso, maravilhoso. É isso aí. Esse é o prodígio dos falsos profetas. Eles fazem coisas que, a princípio, chamam a atenção da humanidade, porque o que na maioria dos casos, a humanidade procura? Eu quero me dar bem. Facilidade, moleza. Eu quero que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Essa é a ideia. E ele começa enganando, principalmente, aqueles que já têm dentro deles algo quase parecido. Por exemplo, a ganância, querem enriquecer facilmente, aí esses aí são os primeiros a entrar no grupo. São os parceiros que vibram na mesma ideia. Parado lá sem ter nem nada para... Aí tocou naquele assunto, isso aí é outro que vai entrar aqui. E como é que isso se dá normalmente no nosso mundo aqui, século XXI? Como é que isso funciona, mais ou menos? Grande parte disso vem da difusão. Por exemplo, um caminho que é fácil de seguir nesses termos que acontece esse tipo de coisa são o pessoal que está envolvido com a ciência, por exemplo. Esse pessoal com grande inteligência, mas não voltada para a moralidade, eles conseguem fazer grandes prodígios na história da humanidade. Mas voltado para quê? Voltado para o bem?
Muitas das vezes não. Não vão. O mundo está mudando. Eu ia falar isso aí que você acabou de falar, mas vamos dar uma chance. Mas, Pedro, então, existem os falsos profetas na atualidade? Sim. E são só na religião, só na Não. ciência, onde eles estão? Pode ter... Todos os ramos da humanidade. Na política, na religião, dentro de casa, Fábio. Na sociedade, todos os ramos da sociedade. Dentro da nossa casa, dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, da igreja protestante, não importa. Então, dentro do que a dona Sueli acabou de falar, mas eles só existem porque a gente gosta, Sim. se permite ser enganado, quer ser enganado, porque eles oferecem aquilo que a gente ainda... Ele conta a historinha que eu quero ouvir, Fábio. Ele me apresenta um mundo cheio de facilidade. Quem é o cara que cai? Desculpa o exemplo, tá? Mas vocês vão me perdoar. Quem é o cara que cai no conto do bilhete premiado? Aquele que é ganancioso. Olho grande, Zoiudo. Acho que O zoiudo, vou me dar bem. É hoje que Deus sorriu para mim. Hoje eu tiro o pé da lama. não viu que tanto já caiu atrás, não percebeu. Mas é isso que a Fábio falou. Ele vibra na mesma diapasão do cara que está enganando ele. Porque ele está fazendo isso para enganar o cara. Então, a gente nem pode culpar 100% eles. Não, porque... Eu fui enganado, Não. Eu me deixei enganar porque eu também sou igual. É bem assim. O pensamento meu era de me dar bem e de enganá-lo. Pô, o cara tem um bilhete que vale 50 mil e está me dando por 5 mil, eu estou passando ele para trás, não estou? Então, qual é a moral da história? quer levar o andar. A moral da história, a gente tem que se conhecer Para não cair nisso aí. para saber quem a gente ainda é de verdade, né? Para evitar as tentações, né? Porque mudar de uma hora para outra a gente Não, isso é impossível. Mas se tu sabe que a tua tentação é o bilhete premiado, então tu nem chega perto Da casa da loteria. Porque senão tu daqui a pouco tu Sim. vai cair, porque esses seres habilidosos vão, né? Então, estou errada? A moral da história seria... O cara sabe isso. Então, como eu me livro disso? É uma coisa que nós escutamos aqui quase que toda semana. Como é que eu saio desse abacaxi? Alguém lembra? O que nós temos que fazer toda noite? Não, eu estou no cinco, parece que é o recapitulação. Isso. Eu tenho que saber quem eu sou. Como é que eu sei? Como eu vou descobrir quem eu sou? Santo Agostinho já nos deu a dica. Ele deu o caminho direitinho. Antes de dormir, Foi o que eu fiz hoje. Aí começa a pensar, fiz isso, aí hoje quase não fiz muita coisa. Mas pelo menos aquele pouco que eu fiz foi bem feito, com amor. Já valeu. Né? Então, mas não prejudicou ninguém. Já é um ganho. Ou dona Sueli, eu caí no golpe do golpe do bilhete premiado, por que eu caí no golpe? culpa do Pedro que foi É. bem ou porque eu queria? A gente também tem que... A ganância está em mim. A gente tem que avaliar Sim. o quesito. O contexto de tudo. Mas não no sentido de se torturar, Não. no sentido de infligir culpa, né? Eu errei, por que que eu errei, né? Porque Porque a culpa é mais pesada do que qualquer montanha que tem aí para carregar. Isso da consciência. Isso. Então, errei. O grande detalhe de quando a gente constata o erro é que, aí eu falo por mim, tá? Não vou falar por vocês, não. Errei hoje em tal coisa. Aí eu olho para ontem, bati meu ponto no mesmo lugar. Errei a mesma coisa. Aí volto umas 2 semanas para trás, no mesmo lugar. Tem alguma coisa errada. Tem que melhorar. Só quando eu perceber que isso é uma constante, que eu caio, eu escorrego sempre na mesma casca de banana, aí a próxima vez que eu ver a casca de banana, eu vou evitar.
Mas enquanto eu não perceber isso, eu vou cair todas as vezes naquela casquinha de banana. Porque eu não me dou conta de que eu é que faço isso. Eu é que dou a chance de isso acontecer, não é ninguém. Não é o inimigo. Qual é o nome do inimigo? Para nós aqui. Nosso inimigo, para mim, é o egoísmo. Que quer fazer a pessoa que sempre está fazendo as coisas boas, ficar bem para mim. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Quanto a isso, é o orgulho. Também, então, isso. Não, assim, aí cabe eu olhar para isso e escolher o que é o certo e o que é errado. Nessa relação louca aí, meio esquizofrênica, sei lá como é que tem que arrumar um psicólogo para explicar, um psiquiatra melhor, para explicar isso aí. Porque eu, quando olho para isso, o que eu falo? Pô, cara, tu é uma anta, né, meu filho? Você não vai aprender nunca que não é para fazer assim. Por quê? É a coisa mais óbvia do mundo. Se eu faço uma coisa de um determinado jeito, o resultado é X. Se eu faço a mesma coisa do mesmo jeito, qual vai ser o resultado? X. X, 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 X. Enquanto eu não mudar o jeito de eu fazer a coisa, vai dar sempre o mesmo resultado. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está aqui na Terra, é o aprendizado de saber fazer as escolhas. Sim. A gente esquece disso, fica tão, né? Envolvido com esse mundo é doido, esse mundo é complicado. A gente tem escolha todo dia, o tempo todo. Então, se a gente se concentrar nisso, nesse sentido, as escolhas são minhas e o resultado Diz respeito a mim. vão ser iguais ou vão ser diferentes, é que a gente está começando a acordar para isso, né? Sim. Então, a gente não pode ficar se lamentando e culpando, que errou. É que afundar na culpa é um terror. Então, acho que a doutrina espírita ela vem nos mostrar isso, essa leveza, entre aspas, né? Sim. De que estamos acordando, estamos amadurecendo, mas ninguém vai amadurecer por nós. Não, é impossível. Então, que a gente permita que o tempo, né, os benefícios dos dias sejam bem vividos para aprender a fazer as escolhas boas. Tem 3 coisas na vida que ninguém escapa. Todo mundo faz isso sempre. Não há ser humano, nem Jesus, quando veio aqui, escapou dessas 3 coisas. Fazer escolha, pagar imposto e desencarnar. Disso ninguém escapa, gente. Você pode viver lá no Polo Norte, que o Polo Norte tem alguém que governa lá e te cobra imposto. Então não tem isso, você vai pagar imposto. Então pagar imposto, fazer escolha. Quando eu abro o olho de manhã cedo, já devia ter feito uma oração porque eu abri o olho, né? Então, mas vamos pular essa parte. Salvaguarda o dia. Então, abri o olho, eu escolho, vou levantar ou vou virar para o lado e vou continuar dormindo mais um bocadinho, ainda mais no inverno, então tá tudo sair daí. Vou rezar ou vou olhar o WhatsApp? Vou rezar, vou usar o... É isso aí. O que eu vou fazer? O que eu... Escolha. Tudo é escolha. Todos nós aqui hoje, dia 18 de abril, não é isso? Não, 18 de abril não, 18 de março de 2025. Era mais ou menos daqui a um mês, né? Nós escolhemos estar aqui. A gente podia estar em casa vendo novela, futebol, dormindo, andando na Felipe Schmidt, fazendo qualquer outra coisa, nós escolhemos estarmos aqui. Que bom. É escolha, é fruto da escolha. A gente podia fazer qualquer outra coisa. Nós escolhemos estar aqui. Isso é fruto do nosso desejo, da nossa vontade, da escolha. O livro chamado, para encerrar, que eu já falei mais que o Homem da Cobra, Pensamento e Vida. Vocês conhecem esse livro? Pequenininho.
Fininho, bonitinho. Emmanuel, Chico Xavier. O resto da vida inteira tem coisa para você pensar ali. Esse livro foi feito um pedido lá no departamento, que eu não vou saber qual é, de pedir, mas não tem um jeito de mandar um texto, fazer alguma coisa lá para os caras lá na Terra, lá, saber como é que faz, o que tem para fazer, como é que funciona. Né? Aí os caras, não, peraí, tem uma apostila que a gente usa aqui no nosso lado, aqui na Erraticidade, sobre o comportamento diário na vida. E aí mandaram o livro. Esse livrinho é sobre isso que ele fala. É um espetáculo. Maravilhoso, é um livro fininho, não é cansativo, é bem tranquilo de ler. Ele é bem porque as mensagens são pequenas e são valiosas. Sim, e ele vai direto ao ponto, não precisa contar senão a gente se perde. É certeiro. É um resumo. Aí meio que fica pensando, né? Vai, mas como é que nós vamos fazer o que está ali? Como é que a gente vai conseguir fazer aquilo que está ali? Então, a última frase do número 5 do capítulo 21 é extraordinária. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Isso nos mostra quem é o verdadeiro profeta. Quem tem a sua elevação moral, quem age através da elevação moral. De outra maneira, nós estamos mais para falso profeta do que outra coisa qualquer. Então vamos pedir a Deus, no Pai Nosso, que Ele nos oriente, nos ilumine, nos guarde, e que Ele possa nos orientar para abrir os nossos olhos para nós podermos distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta. E aí nós conseguimos dar um passo bom no nosso crescimento moral. Eu espero ter contribuído com os meus irmãos, dar mais um passinho em direção ao céu, porque ter paciência para me aturar esse tempo todo falando, vocês certamente irão para o céu.